dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Brasil e o mundo. Tudo bom, pessoal? Como que vocês estão? Deixa aqui nos comentários como você está, como você acordou hoje, está tudo bem com a sua vida? Como você está se sentindo? Tudo bem? Pessoal, voltando aqui no canal hoje com mais um estudo bíblico. Nós estamos no livro de Mateus. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo do número 11. Nós vamos continuar falando da fé, nós vamos continuar falando do reino eterno. Jesus pregava muito a respeito do reino, dos reinos dos céus. Hoje de manhã até eu postei um versículo sobre isso no meu Instagram, de bom dia, falando, que nós temos um reino inabalável, que nós estamos aqui nessa terra só de passagem, que existe uma eternidade, que nós vamos viver em espírito. Hoje nós vamos também falar sobre isso novamente, Jesus está sempre nos lembrando que nós estamos aqui de passagem, que a nossa eternidade, onde nós vamos viver 1000 anos, 2000 anos, como nós vamos viver muito mais tempo do que aqui, é no reino dos céus. Então, vamos para o estudo bíblico. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha e vamos juntos. Livro de Mateus, capítulo 11, diz assim: Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali, da onde ele estava pregando, da onde os discípulos estavam pregando. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele. Mandou que os discípulos fossem até Jesus. E aí os discípulos perguntaram: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar por outro? Aí Jesus respondeu para os discípulos dele: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a fé em mim. Então Jesus deu esse recado aos discípulos de João Batista para que ele recebesse essa mensagem. Aí continua no versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram em palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim. Eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de João Batista. Ele é o maior. Aqui Jesus estava dizendo, que antes de Jesus vir, Deus ele enviou, o João Batista como um profeta que anunciaria, a vinda de Jesus. Isso nós estudamos lá no começo do livro de Mateus. Então Jesus estava falando a respeito dele. E ele comenta aqui, no versículo número 11: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é o menor no reino do céu é maior do que ele. Olha isso, gente. Jesus ele vive falando sobre isso, sabe? Sobre quem se torna maior no reino dos céus. E aqui ele está falando, quem é menor é maior que João Batista. Ou seja, aqui ele fala sobre pureza de coração, sabe? Ele fala sobre a necessidade das pessoas se tornarem pessoas puras de coração, pessoas com mais pureza em tudo que vê, sabe? Sem malícia, sem maldade, sem olhar para uma pessoa e pensar besteira, sabe? Jesus já vem falando isso faz muito tempo, muito tempo.
sem olhar para uma postagem e ver besteira, sabe? Sem olhar com segundos olhos, com segundas intenções. Jesus, ele almeja que nós sejamos pessoas puras de coração, pois quanto mais puro nós somos de coração, mais nós somos pertencentes e donos do reino dos céus, que é onde nós vamos viver a nossa eternidade. E, gente, isso é muito real, isso aqui é bíblico, sabe? Se outras profecias se cumprem nas nossas vidas, por que essas não se cumpririam? Claro que se cumpre, gente, tem provas, existem provas sobre isso, sabe? Existem muitos filmes também que são feitos a respeito de fatos reais, né? Que falam a respeito disso também. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, eu amo esse filme. O nome do filme é O Céu é de Verdade. Vocês já assistiram? Fala a respeito da história de um menino de 4 anos, puro de coração, que precisou ir para uma mesa de cirurgia e no momento que ele estava em cirurgia, ele esteve no reino dos céus. E a maior prova disso, que ele conseguiu provar para os pais que isso foi verdade, que ele esteve no reino dos céus, que ele esteve em contato com Jesus Cristo, foi que quando ele saiu da mesa de cirurgia, ele saiu da operação, dias depois ele contou para os pais que ele esteve com Jesus. Mas não só o fato dele ter contado para os pais, se vou contar um pedacinho, se vocês ainda não assistiram o filme, vocês assistam porque é maravilhoso. O fato dos pais terem acreditado nele, que ele esteve com Jesus, foi o fato dele dizer que ele se encontrou com a irmã no céu. E como ele tinha 4 anos, nunca ninguém tinha contado para ele que ele tinha tido uma irmã antes dele, que a mãe tinha perdido um bebê. Então, assim, ele não sabia, nunca ninguém tinha contado para ele que ele tinha tido uma irmã, e nem o nome, nada. E ele conta que ele esteve com a irmã. Então, foi emocionante demais, assim, essa revelação, sabe? Ele fala também de outras pessoas que ele encontrou no céu. E ele tinha só 4 anos, gente. Aí eles começaram a acreditar, sabe? Que o céu é de verdade. É um filme lindo. Se você não assistiu, assista. Sabe? Nós precisamos ter esse entendimento de nos tornarmos pessoas mais puras, sabe? Jesus, ele não falava a respeito de sexo, ele não pregava a respeito de sexo. Hoje em dia tem pessoas que vivem assim na internet só falando sobre isso, sabe? Tem pessoas que vivem a vida baseado em coisas assim. E não é sobre isso, o reino não é sobre isso, a palavra de Deus não é sobre isso, Jesus não pregava sobre isso, sabe? Então, o desejo dele é que nós nos tornemos pessoas mais puras de coração, pois o reino dos céus pertence aos puros de coração. Então, quanto mais pureza nós tivermos, mais pertencentes ao reino dos céus nós seremos, né? E aqui ele diz, né, no versículo de número 11, quem é o menor no reino dos céus ainda é maior que João Batista, veja só. Então, continuando, desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até no tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falavam a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. O que ele quer dizer aqui, né, gente? Que as pessoas, elas não escutam mais, elas não dão ouvidos, elas não acreditam mais na palavra de Deus, elas não têm a fé que as pessoas precisam ter de que isso é verdade. Sabe, nós estamos vivendo experiências espirituais nesse ano de 2025, aqui no nosso país, no Brasil, coisas que há muito tempo nós não vivíamos, sabe? Gente, olha a experiência espiritual que eu tive com Jesus no dia que eu levei o Theo ali no parque, em Igrejinha, né? Jesus me mostrou uma coroa no céu em nuvem, depois ele me mostrou uma espada, daí depois ele me mostrou uma coruja. Gente, isso é sobrenatural.
Não fui eu que olhei para o céu e disse apareça. Não, eu estava simplesmente me conectando com Jesus e ele me mostrou. Não fui eu que impedi para que ele fizesse, sabe? Isso é conexão, isso é intimidade, isso é amor, isso é relacionamento. Vamos continuar. Isso é, assim, um verdadeiro temor, sabe? Quando nós temos um verdadeiro temor, nós temos uma comunhão verdadeira com Jesus. Versículo de número 17. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. Então que nós possamos, né, gente, quando uma pessoa fala, nós possamos, quando fala a respeito do evangelho, quando fala a respeito da palavra, nós possamos dar ouvido e levar a sério o que a palavra diz, porque a palavra é real. Eu vivo dizendo, vivo repetindo isso. A palavra é verdadeira, ela é eficaz. E sim é sim, não é não. Quem é mentiroso, quem é de verdade. E quem é mentiroso pode se tornar de verdade. Então que nós possamos ter essa consciência. João Batista, versículo número 18. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão. Tá vendo, gente? Aqui Jesus fala, né, a respeito da pureza de coração, para as pessoas não ficarem imaginando coisas, vendo coisas, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Ai, gente, eu tenho assim, eu fico olhando assim, eu dou risada, sabe? Eu vou ser bem sincera, assim, antes de eu entrar pro digital, antes de eu entrar pra internet, eu ainda era muito mais, assim, muito mais cristã, sabe? Eu era muito mais ainda do que eu sou hoje. Só que aí os relacionamentos, as pessoas que eu foram conhecendo, outras pessoas, assim, que entraram no meu ciclo de amizade, assim, fizeram ficar meio, assim, conturbada, sabe? Mas eu nunca perdi a minha fé, sabe? Verdadeira, assim, eu nunca... Assim, depois que eu estive cada vez mais em Cristo, assim, sabe? Eu sempre tento mostrar, de fato, quem eu sou, sabe? E é isso aí. E as pessoas, elas têm que entender que não é assim. Por mais que a gente entre em joguinhos, sabe? Das pessoas de troca de palavras, de ficar olhando para uma palavra e vendo outra palavra. Isso aí é coisa do inimigo, gente. Já falei várias vezes, sabe? E se muitas vezes eu fiz isso, foi entrando no jogo das pessoas, sabe? Porque nunca foi de iniciativa minha fazer isso, sabe? Mas vamos continuar. Versículo de número 20. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Vocês entenderam? Vou ler de novo. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinham feito muitos milagres. Ele fez isso porque os moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Imagina, Jesus nessa época esteve entre nós, esteve entre as pessoas, fazia milagres e mesmo assim as pessoas não acreditavam, sabe? Hoje nós vemos milagres acontecendo e tem pessoas que não levam a sério o evangelho, que não acreditam na palavra. Hoje tem coisas sobrenaturais acontecendo e as pessoas não levam a sério, estão sempre mentindo, sempre caluniando, sempre inventando falso testemunho, sem ter certeza, sem estar vendo. Vai pelo que os outros falam, vai pela sua própria dedução, vai por vingança, sei lá por quê, sabe? Mas enfim, nós que possamos ter entendimento que Jesus vive, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele está entre nós, Ele vê o que cada um de nós faz e Ele julga de acordo com as nossas ações. Então nós possamos sempre ter essa consciência, sempre. Continuando, versículo de número 21. Olha o jeito que ele falava com as pessoas, gente. Ai de vocês! Que nem a mamãe brava. Ai de você! Sabe? Ele falava assim. Ai de vocês, cidade de Corazim. Ai de vocês, cidade de Betsaida. Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. Aqui ele fala da falta da fé dessas pessoas, né? Da falta de acreditar, da falta de se voltar em temor a Deus, né?
Ele diz, ai de vocês. Então, ele continua dizendo, né? E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupas feitas de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogado no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de vocês, Cafarnaum. Ele está falando, né, gente, da falta de fé. Pessoas que não têm fé, que não se arrependem, que vivem caídas em pecado, pecando o tempo todo, que não se arrependem, que caem sempre no mesmo erro, que não caem em arrependimento. No dia do juízo, Deus não terá pena e enviará as pessoas para o mundo dos mortos. Então, assim, sabe, que nós possamos ter essa consciência. Gente, eu tô fazendo errado, eu tenho que me arrepender, sabe? Eu tô pecando nisso, eu preciso me arrepender. Porque eu tenho que buscar a salvação, sabe? Não é só acreditar, sabe? Que nem a palavra diz, né? Ah, se você simplesmente acreditar no nome de Jesus Cristo, você será salvo. Que dia você está falando? Haverá o dia do juízo, sabe? E no mundo dos mortos, eu não sei se vocês já viram, sabe? É horrível, gente. O mundo dos mortos, os espíritos, eles ficam... Vocês já foram nessas festas de povão, assim, onde as pessoas ficam tudo acumuladas, assim? Eu não sei se vocês foram nessas festas populares, onde as pessoas ficam se batendo uma perto da outra, uma vai... O mundo dos mortos é assim, gente. Os espíritos, eles ficam acumulados, gente. É horrível. Eles ficam uns em cima dos outros, andando, uns de 4 patas, eles ficam com uma cara de amargura, sabe? Gente, é horrível de ver isso, sabe? É horrível de enxergar o mundo espiritual, sabe? Então que nós possamos ir para o reino dos céus, que lá é lindo, é maravilhoso, sabe? É totalmente diferente, né? Então, continuando, gente, versículo de número 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instruções aquilo que esconde dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. Aqui ele fala, né, gente, que Jesus, ele está aqui para nos trazer o Evangelho, para nos mostrar a verdade, para nos mostrar os caminhos que nós temos que caminhar, os caminhos que nós temos que trilhar, né? Sempre em paz com as pessoas, sempre buscando todo dia, diariamente, estar em paz com as pessoas, sem ficar uns cutucando os outros, debochando dos outros, inventando historinha aqui, historinha ali, porque Jesus é quem vê, Jesus é quem julga, sabe? Ele que é dono de tudo, é dono do ouro, é dono da prata, é dono da fama, é dono dos status, é dono da conta bancária, é dono do nosso corpo, é dono da nossa alma, ele é dono de tudo, é ele que nós devemos temer, né? Ó meu Pai, me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados das suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam os meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Que ele fala, né, gente, da busca de estar sempre com Jesus Cristo todos os dias, em temor, em adoração, em louvor, em verdadeiro relacionamento, em oração, em arrependimento dos pecados, sabe? Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis
e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aqui ele fala sobre nós não termos medo, sabe? Do que Jesus nos apresenta, das circunstâncias, das coisas que Jesus faz. Para que nós não possamos, gente, ter medo das coisas que Ele nos apresenta. Porque tudo que Ele nos apresenta é de carga leve, sabe? Então, que nós possamos fazer essa reflexão no dia de hoje, pensar sobre isso, a respeito disso, sabe? Será que nós não estamos vendo as coisas totalmente de forma contrária? Será que nós estamos, talvez, imaginando uma coisa onde não tem, sabe? Então, que nós possamos pensar a respeito disso, buscar sempre, sabe, estar assim, alinhados com a palavra, com a verdadeira palavra de Jesus. Nos tornarmos pessoas mais em Jesus Cristo e menos maliciosas, porque é isso que Ele deseja, para que nos temamos, né, a Deus e tenhamos posse do reino eterno, onde nós vamos viver eternamente, quando nós partimos dessa vida para a eternidade, né? Gente, essa foi a aula de hoje no capítulo 11 do livro de Mateus. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Nos encontramos aqui amanhã no capítulo 12. Espero que tenham todos um ótimo dia. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, com um parente, com pessoas que desejam conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, com pessoas que estão em comunhão com os irmãos em Jesus Cristo. E deixe aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida a respeito da aula de hoje, se você tem alguma dúvida a respeito do que eu falo aqui, do que eu trago aqui, deixe aqui nos comentários. E tamo junto. Um ótimo dia.